Boa tarde, pessoal. Para os meus seguidores que não viram o vídeo anterior, ele ficou espetacular. Tem o 1, Tecnologia e Ciência 1, e o parte 2, que também ficaram, assim, todos muito interessantes. Hoje vou falar um pouco sobre um período interessante, né, e muito importante na filosofia, na história, que é o Iluminismo. O Iluminismo aconteceu no século XVIII e foi chamado também de século das luzes. O que quer dizer Iluminismo? O que são séculos das luzes? No momento em que as pessoas ainda estavam muito atreladas às ideias religiosas, aparecem vários pensadores que vão fazer uma ruptura, né, inicialmente entre religiosidade e ciência, e posteriormente se tornará presente de novo a religiosidade na vida das pessoas daquele século. Mas o que o iluminismo pregava? Vários pensadores vão trazer, né, ideias que são importantes para vocês entenderem o iluminismo. John Locke, um iluminista interessantíssimo, ele estudou a obra de Descartes, que era racionalista, e também o progresso científico do século XVIII. Só que ele percebe que a teoria do Descartes ela tinha alguns problemas e ele vai fazer estudos e vai encontrar um outro método de ciência, que será o empirismo. O que é o empirismo? É a observação a partir da experiência. Então, segundo ele, as ideias inatas de Descartes, elas, né, caíram por terra. Por quê? O que é ideias inatas? Ideias que você já nasce com elas. Para ele, as ideias elas aparecem depois que o ser humano nasce. E ele nasce como uma página em branco. Então, o que forma o conhecimento para o John Locke? Para o John Locke, o conhecimento se forma a partir da junção de ideias simples, que são as ideias que vêm da experiência externa, o ser humano em contato com a natureza, com o universo, com todos os animais, com a questão externa. E as ideias complexas, que são a reflexão, né? O pensamento, a racionalidade. Juntando as duas ideias, vem o conhecimento. Então, para ele, o conhecimento ele não é só racional. Ele depende principalmente das observações do ser humano. Então, o empirismo, né, inicialmente de John Locke e desenvolvido posteriormente por David Hume, vai se pautar nessa ideia de experiência. A ciência que a gente tem hoje, ela é muito baseada no empirismo. Você consegue provar alguma coisa através da experiência científica sistematizada. O John Locke também inicia as ideias sobre o liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo é uma corrente, né, política e doutrinária que tem noções totalmente diferentes da questão do mercantilismo, aonde o Estado intervir totalmente na economia. Com o liberalismo é uma intervenção menor. O que seria isso? O Estado intervém na saúde, nas estradas, uma coisa da educação, mas o liberalismo, as pessoas elas terão mais liberdade, e isso é uma ideia do iluminismo. Liberdade, né? Igualdade, liberdade. Então, as pessoas que têm empresas privadas terão mais liberdade a partir das ideias liberais. O John Locke também fala da ideia de liberdade. Então, o que seria essa liberdade não só no comércio? Seria uma liberdade onde as pessoas poderiam estabelecer ideias do que elas pensavam que era certo ou errado. Então, isso já parte para uma ideia de república, porque na monarquia os súditos respeitam os seus respectivos governantes, né? Então, John Locke ele vai se pautar nessas ideias basicamente. Tem o Diderot também. Diderot ele vai criticar severamente, né, como John Locke, as mordomias da nobreza, o jeito que eles viviam, a ostentação, e propunha uma nova maneira de vida onde o povo pudesse participar mais. Ele vai ser um severo crítico da ideia monarquista, né? E também propagará maior igualdade entre as pessoas. Queria deixar claro que esses pensadores iluministas, eles vão acabar influenciando um grande grupo de pessoas, mas os burgueses vão levar bastante vantagem, porque os burgueses tinham interesse nessa igualdade de direitos, nessa liberdade de princípios. Em relação à religião, Diderot não é ateu, mas ele não concordava com as ideias do clero, das ideias da igreja daquela época, né? Mas ele deixou bem claro, se Deus não existisse, a sociedade viraria um caos. Ele falava que Deus que organiza a sociedade como um todo. A organização social ela vem dessa questão da existência de Deus. Então, apesar dele ter críticas à igreja,
não tinha críticas à religião. E o Rousseau, também muito importante, Jean-Jacques Rousseau, ele vai ter uma ideia muito relacionada com a ideia do contrato social. O que é o contrato social? O povo tem a sua liberdade de escolher seus governantes. O povo, ele faz uma relação de parceria, né, com seus representantes que irão lhe representar, mas o povo detém o poder de gerenciar esse processo. É um contrato. O povo elege ou indica os seus representantes, enquanto esses representantes delegam e criam várias coisas para esse povo. O povo dá poderes para esses governantes que trocam esse poder, devolvendo com benfeitorias a esse povo, né? Rousseau, amante da democracia, totalmente contrário às ideias monarquistas, né? E vai falar que quando existe monarquia, um só governa, vai haver abuso de poder. Então, para ele, é importante um governo que tenha várias pessoas, né, que resolvam os problemas do país, da nação. Ele também fala que o homem em estado natural, ele nasce bom, né, o que corrompe a sociedade. Então, essa ideia que a natureza humana é boa, é totalmente ao contrário da ideia do Hobbes, que é um absolutista. Os seguidores do meu canal que tiverem interesse em adquirir meu livro de poesia e inspirações terão grandes surpresas, pois o mesmo apresenta muitas reflexões e eleva o espírito dos leitores.